Essa é a história 25, o Príncipe Lagartão, e vai ficar aqui ouvindo a história junto com a gente a minha amiga Cutia. Ela vai ficar sentadinha aí, ouvindo a história junto com todo mundo. Esse caso aconteceu muito tempo atrás, lá no norte do Brasil. Diz que uma rainha não conseguia ter filhos, não conseguia engravidar, não conseguia ter filho, e ela queria muito ter filhos. Vivia falando que estava insatisfeita e até xingava, quando já se viu, que absurdo, eu não consegui ter um filho, eu queria muito ter um filho, podia nem ser esse bebê, podia nem ser uma criança, podia ser até um lagarto. Passou um tempo, depois dela falar isso, ela finalmente teve um filho. Nasceu um bebê, mas não era nem menino nem menina, era um lagarto. O filho dela era um lagartinho verde, assim. Os olhinhos pareciam de bebê, o choro era de bebê, mas era um lagarto. E os problemas começaram ali no primeiro dia, porque ela não tinha leite. Né? Ela não tinha leite para amamentar o bebê, para dar de mamar, e foram atrás de alguma mulher que tivesse com bastante leite para poder dar de mamar para o lagartinho. E arranjaram lá uma mulher que veio, mas assim que a mulher pegou o lagartinho e levou assim no peito para ele mamar, o que o danadinho fez? Mordeu com força o peito da mulher, que quase arrancou o bico do peito fora. Foi um absurdo, uma coisa muito dolorosa, muito. E ele nem mamou, antes de mamar ele já mordeu, e a mulher sofreu muito com aquilo, foi embora. E arranjaram outra mulher para ver se dava certo com outra, e veio a outra, e o lagartinho fez a mesma coisa, mordeu o bico do peito da outra também, e também fez isso com a terceira, quarta, 5, 6 mulheres passaram por ali, e ele mordia o bico do peito delas antes delas começarem a dar de mamar. Antes de mamar ele já mordia, e o rei e a rainha não sabiam mais o que fazer, não é? Não sabiam mais o que fazer, anunciaram pelo reino todo, que até podiam pagar alguém que fosse lá dar de mamar para a criança, tudo, e não apareceu ninguém, mas perto ali do palácio tinha uma casa onde moravam mocinhas órfãs, que não tinham nem pai nem mãe. E uma delas, justamente a Maria, a mais nova, uma mocinha bonitinha, ficou sabendo essa história do príncipe lagartinho e foi lá, falar, eu acho que eu posso resolver. E a rainha falou, mas você não tem leite, você tem leite, e você não tem medo? E a Maria, a mocinha, falou, não se preocupe, eu resolvo, faz o seguinte. E mandou o rei e a rainha mandarem fazer um peito de mulher falso de ferro, não é? E levar lá para ela que ela resolvia. Mandaram fazer esse peito de ferro, levaram lá para ela e ela mandou chamar uma mulher que estava com bastante leite e tirou o leite da mulher e encheu esse peito de ferro de leite. E aí botou o peito de ferro assim nela mesma, a Maria ficou segurando, e trouxeram o lagartinho. E ele veio para mamar na Maria, então. E a primeira coisa que ele fez foi, mordeu de novo, só que agora era um peito de ferro. E ele doeu, quase machucou a boca. E de novo ele, mas era de ferro, não era de verdade, até que ele percebeu e começou a mamar. E mamou todo o leite que estava naquele peito de ferro. Mamou tudo aquilo, assim no peito da Maria, né, com ela segurando. E aí depois de mamar, ela botou ele dormindo ali na caminha dele e tal. E foi embora. E no outro dia foi a mesma coisa, e assim a Maria dava leite para ele nesse peito de ferro, como se ela estivesse amamentando, mas não era ela. E assim foi. O lagartinho foi crescendo, virou um garoto, já um jovem, não é? Mas um jovem lagarto, rastejando pela casa. Mas ele falava normalmente como qualquer pessoa, como qualquer garoto, e
brincava com as patinhas assim dele, parecia mãozinhas e pernas de criança, e foi crescendo, crescendo, passou o tempo, ele já era um moço, já era quase um adulto. Um dia ele chamou o rei, o pai, e falou: pai, eu quero me casar. E o rei falou: ah, você quer casar? Não, vamos ver, eu vou falar com a sua mãe. E foi conversar com a rainha. E o que vamos fazer? E o rei falou: vamos anunciar. E anunciaram no reino todo o seguinte: olha, o príncipe Lagartão, porque agora ele já chamava príncipe Lagartão, todo mundo no reino sabia quem era o príncipe Lagartão. O príncipe Lagartão quer se casar, as moças que querem casar com o príncipe precisam ir até o palácio para ele escolher uma noiva. Né? É só ir lá e ver se ele escolhe você para casar com ele. Anunciaram e aconteceu o quê? Não foi nenhuma moça para o palácio, nenhuma moça do reino queria se casar com um lagarto, não é? E o rei, então, foi conversar com o lagarto, chateado, chegou e falou: filho, é o seguinte, não apareceu nenhuma moça aí para casar com você. Como é que a gente faz agora? Né? A gente está muito triste. E o príncipe Lagartão disse para o pai: não se preocupe, eu já sei com quem eu quero me casar. E o rei falou: como assim? Como? Você já sabe? Sim, eu já sei. Eu quero me casar com aquela mocinha que me dava o leite naquele peito de ferro. Ela resolveu esse problema meu quando eu era pequenininho e acho que agora ela resolve de novo. E o rei falou: pois, vamos chamar então para você conversar com ela, para ver se ela quer. E chamaram então a Maria para conversar, disseram que ele queria casar com ela. E aí, Maria, você quer casar com ele? E a Maria falou: não, eu preciso pensar, eu preciso 3 dias para pensar no assunto. Eu volto aqui daqui 3 dias e dou a minha resposta. E foi para casa e o rei, e a rainha e o lagartão ficou todo mundo esperando. E no 3º dia a Maria voltou. Então, Maria, qual é a sua resposta? Qual é a sua decisão? E a Maria falou: sim, eu pensei bastante e vim responder que sim, eu quero casar com o príncipe Lagartão. Ah, que maravilha! E todo mundo festejou. O rei anunciou no reino inteiro que o príncipe Lagartão ia se casar e dali uns dias fizeram um grande banquete de casamento, não é? Do príncipe Lagartão com a menina, a mocinha Maria. O príncipe Lagartão, vestindo 7 capas verdes, bonitas, verdes esverdeadas, azuladas, mas todas elas verdes, com pedras preciosas, esmeraldas enfeitando, e a Maria com um vestido branco muito bonito, perfumada com água de flor de laranjeira, não é? E foi então ao banquete, e no fim da festa, já à noite, conduziram então o casal para o quarto que estava já reservado lá para eles. E chegando no quarto, a Maria foi direto para a cama, sentou na beira da cama, e logo que ela sentou na beira da cama, ela viu que a primeira coisa que o lagartão fez, entrando no quarto, foi apagar o lampião e deixar o quarto escuro. O lampião estava aceso, o lagartão apagou e o quarto ficou escuro. Só um pouquinho coisa, claro, assim que não dava para enxergar quase nada. E aí ela, sentada na cama, trocou a roupa, tirou a roupa, vestiu a camisola para dormir, deitou-se, mas ficou olhando ali no escuro e percebeu que o lagartão ficou em pé. E ela nunca tinha visto um lagartão em pé. Ele sempre estava rastejando no chão, mas ela não teve dúvida, ele estava em pé como se fosse um homem, um moço. E ali em pé ele tirou uma capa, 2 capas, 3 capas, tirou todas as capas, as 7 capas, antes de ir e se deitar. Na manhã seguinte, ninguém falou nada, ele não tocou no assunto, ela também não conversou sobre na noite anterior, nem nada. E na segunda noite foi a mesma coisa. Na terceira noite foi a mesma coisa.
ela sentadinha na cama para trocar de roupa, mas ele já entrava apagando o lampião para ficar escuro, e aí ela percebia que ele ficava em pé, tirava as capas que ele usava, 7 capas, não é? E antes de entrar, antes de ir para a cama. Passada uma semana, a rainha, mãe do lagartão, procurou a Maria, porque ela estava muito curiosa. Maria, como é que é esse casamento? Como é que está a sua vida com o príncipe lagartão, meu filho? E a Maria contou exatamente o que estava acontecendo. Falou de como é que era no quarto, à noite, né? Que ela achava que ele era um homem, tudo, e que ela estava preocupada. E a rainha falou, não, então deixa comigo, eu tenho uma ideia, você vai fazer o seguinte, hoje você, quando for hora de ir para o quarto, de ir para dormir, você vai vestir 7 camisolas brancas, uma em cima da outra, camisolas novinhas, que nunca ninguém usou, e perfumadas com água de flor de laranjeira. Quando você se sentar na cama para trocar a roupa e ele apagar a luz e ficar em pé no quarto, você fica parada ali porque ele vai perceber alguma coisa diferente. E quando ele disser para você, mas você não vai tirar a roupa, tal, você vai fazer o quê? Você vai dizer para ele que vai tirar a roupa junto com ele. Quando ele tirar uma capa, você tira uma camisola. Ele tira outra capa, você tira outra camisola. E a Maria falou, é só isso? Não, a parte mais importante é o seguinte, eu te dou aqui esse espinho mágico e você vai com esse espinho mágico na mão, depois de ter tirado toda a roupa, você dá a mão para ele e sem ele perceber você espeta o espinho na mão dele. Faça isso e tudo vai dar certo. A Maria falou, bom, então vamos lá. E chegou a noite, a Maria entrou no quarto, o lagartão entrou atrás, primeira coisa que ele fez foi apagou o lampião, ficou escuro, a Maria sentada na cama, parada, e ele falou, você não vai trocar de roupa como toda noite? E ela falou, vou sim, você tira uma capa que eu tiro uma camisola, você tira uma capa e eu tiro uma camisola. Ele falou, tudo bem. Então, estava meio escuro, a gente sabe, e ela percebia que era um homem que estava em pé ali. E ele, então, tirou uma capa e ela tirou uma camisola. Ele tirou outra capa, daquelas verdes bonitas que ele usava, e ela tirou uma camisola branca, perfumada, não é? Com água de flor de laranjeira. Ele tirou mais uma capa, ela tirou mais uma camisola, até que ele tirou a 7ª capa, e ela tirou a 7ª camisola, a última camisola. Então ela se levantou com o espinho escondido assim na mão e deu a mão para ele. Quando ele pegou na mão dela, ela espetou a mão dele, ele deu um grito. E imediatamente, quando ele deu esse grito, o quarto ficou iluminado, como se fosse claro, como se fosse de dia. E ela viu que não era um lagarto, era um homem que estava de pé ali na frente dela, um moço bonito, muito bonito. E ele riu e chorou ao mesmo tempo e agradeceu muito ela. Você quebrou o feitiço. Eu estava sendo vítima de um encantamento e você que me livrou disso. E agora eu quero viver feliz com você. E os dois foram correndo para o quarto do rei e da rainha avisar, contaram toda a história, o que tinha acontecido, como é que tinha sido. E desde esse dia os dois continuaram vivendo juntos, casados, e foram felizes para sempre.